Na nossa próxima estrutura, vamos falar de estruturas que o teste é feito no fim. É a estrutura repita e a estrutura faça. Não confundamos enquanto faça. Temos o enquanto essa condição for verdadeira falsa, também temos o faça enquanto essa condição for verdadeira. Quando for falsa, para. Vamos ver como é que isso funciona. Essa estrutura de repetição, ou seja, estrutura com número indefinido e teste no fim. Okay? A primeira, o enquanto, é estrutura com número indefinido, com teste no início. Agora vamos ver que tem o teste no fim. Então, diz, esta estrutura de repetição é utilizada quando não se sabe o número de vezes em que um trecho de código ou um trecho de algoritmo deverá ser repetido, embora possamos também utilizá-la quando se sabe. Essa parte, senso comum. Existem situações em que o teste condicional da estrutura de repetição deve ficar no fim, o que quer dizer que o bloco de código é executado pelo menos uma vez. Okay? Esse é daquele parente que, quando ouve que aconteceu um problema, ele vem primeiro age, depois ele pergunta o que aconteceu. Se é o parente dele que insultou ou não, ele pelo menos já agiu, já mostrou que ele é duro mesmo. Né? Então, ele chega, age, só assim que pergunta qual é o problema. Estas estruturas são assim. Então, elas permitem executar pelo menos uma vez e depois faz um teste. É muito usada, por exemplo, para fazer o menu. Quando nós abrimos um aplicativo, nos é apresentado o menu. Se nós não quisermos, clicamos em sair. Mas, no entanto, o menu foi mostrado pelo menos uma vez. E se eu entrar numa opção do menu, né, fazer o que eu quero fazer nessa opção, quando eu sair dessa opção, volto ao menu. Eu só vou sair do software quando eu fechar de facto o menu, ou seja, quando eu parar essa repetição de execução de ações. Pronto. Esse é um exemplo um pouco mais lá para frente, mas vamos olhar aqui. A descrição dos passos de como utilizar as estruturas de repetição com número indefinido, com teste no fim, não é? Que dentre elas temos o repita, não é? A condição, quando for verdadeira, termina a execução, quando for falsa, volta, ou enquanto for falsa a condição, vai fazendo a repetição. E o falso, quando for verdadeira, né? Enquanto for verdadeira, ele vai repetindo e termina quando a condição for falsa. Vamos ver como é que isso funciona na prática com exercícios para esses elementos. Então, a sintaxe do faça é assim: faça enquanto uma certa condição. Lembrem que a estrutura que vimos anteriormente é o enquanto faça. Enquanto uma certa condição for cumprida, faça o que está aqui dentro. No entanto, o teste é em cima. Se nós quisermos testar no fim, então faça todas essas instruções enquanto essa condição for verdadeira. Quando a condição for falsa, termina a execução. Com o repita, temos aqui no lado direito, é o inverso, apenas no texto, ou seja, repita até que esse teste seja verdadeiro. Ou seja, enquanto o teste for falso, ele vai repetir. Do outro lado, enquanto o teste for verdadeiro, ele vai repetir. Para quando for falso. Okay? O faça enquanto é enquanto for verdadeiro. O repita até é enquanto for falso. Ou seja, repita até que seja verdadeiro. E o faça é faça enquanto for verdadeiro. Então pronto, vamos ver aqui exercícios que explicam melhor essa abordagem e vamos ver como isso funciona na prática. Pronto, temos aqui o nosso exercício e vamos explicar ele, como ele funciona. Primeiramente vamos ver o exercício do lado esquerdo, que retrata da estrutura faça. Basicamente é o seguinte: temos o início, temos a declaração de uma variável, não é? Do tipo inteiro, que inicializamos com o valor 5. Logo a seguir, vamos fazer a nossa contagem decrescente. Lembrem que esse é um algoritmo que executa pelo menos uma vez. Então, logo na entrada, ele pergunta aqui, faça, não é? Ele entra, escreve o número, né, que temos na variável. Vai escrever o número 5 e vai quebrar a linha. Vai fazer o contador, vai receber o conteúdo da variável contador menos 1, que nesse caso é 5, então é 5 menos 1. Então o nosso contador passa a valer 4. Só aí é que testa. Enquanto o 4 for maior ou igual a 1, vai fazer o que está aqui dentro. Então vai voltar aqui e vai escrever o 4. Vai vir aqui, vai subtrair novamente, vai passar a ser 3. Então vai perguntar. O faça está a dizer, faça enquanto
o 4 for maior ou igual a 1. Escreveu. Depois, na próxima vai ser 3. Faça enquanto o 3 for maior ou igual a 1. Vai escrever o 3. Depois vai ser o 2. Vai perguntar, 2 é maior ou igual a 1. Vai para 1. 1 é maior ou igual a 1. Vai para 0. 0 é maior ou igual a 1. Não. A condição passou a ser falsa. A estrutura, faça enquanto termina. Ok? Enquanto a condição for verdadeira, quando for 5, era verdade que 5 é maior ou igual a 1. Quando chegou a 4, o 4 era maior ou igual a 1, então a condição ainda é verdadeira. Quando for 3, 3 é maior ou igual a 1, a condição ainda é verdadeira. Quando for 2, 2 ainda é maior que 1, então a condição é verdadeira. Quando for 1, 1 é maior ou igual a 1, a condição é verdadeira. E quando for 0, 0 não é maior ou igual a 1, então a condição passou a ser falsa e a estrutura de repetição termina. Pronto, vamos ver isso na prática no nosso SPA Pro, testando e executando para vermos como é que essa lógica funciona. Estamos aqui no nosso SPA Pro, vamos alterar este nosso algoritmo. Eu vou fazer questão de comentar essas linhas, ok? Vou comentar essas linhas para nós escrever os algoritmos. Assim também temos noção de quando comentamos um certo código, ele para. Atenção, isso aqui é comentário de linha, 2 barras. Nós podemos comentar um bloco completo, basta colocar barra asterístico e no final meter asterístico barra. O que significa que nós acabamos de comentar um bloco completo, não precisamos ter esses comentários por linha. Então, asterístico barra, barra asterístico, tudo que tiver dentro desses 2 elementos significa que está comentado. Então vamos lá, temos a nossa variável contador que recebeu 5. Vamos então escrever a nossa estrutura faça. Faça, né, vai mostrar esta variável, vou aproveitar aqui o código, copy-paste é a melhor invenção da computação até ao momento. Podem dizer o que quiser, mas é. Pronto. Então, faça, vai mostrar o conteúdo que está na variável número, vai fazer a quebra de linha e o contador vai decrescer em menos 1. Enquanto, não é? Opa. Enquanto o meu contador for maior ou igual a 1. Ok? Então, faça isso que está aqui enquanto o meu contador for maior ou igual a 1. E ele vai decrescendo. Então, executando isso, temos aqui, quando ele for 5, imprimiu 5, depois vem aqui, decresceu para 4, imprimiu 4, depois vem para aqui, decresceu para 3, imprimiu 3, depois decresce, imprimiu 2, decresce, imprimiu 1. Quando decrescer do 1 é 0, a condição passa a ser falsa e o algoritmo termina. Então, isso é a sintaxe e a utilização do algoritmo, né, faça enquanto. Paralelo a ele, nós temos, né, o nosso repita até. Então vamos explicar como é que o repita até funciona. O repita até, a diferença dele com faça enquanto é só na condição. Aqui a repetição vai acontecer até que a condição for verdadeira. Ou seja, enquanto a condição for falsa, ele vai repetindo. Até a condição ser verdadeira que o algoritmo termina. O exemplo do menu que eu dei, ou seja, o programa só fecha se eu clicar na opção fechar. Enquanto eu não clicar na opção fechar, o programa vai continuar a repetir. Ou seja, enquanto eu clicar em qualquer outro botão que não seja igual ao fechar, ele vai repetir. Então, só vai terminar quando eu clicar no fechar. Ou seja, quando for verdade que eu cliquei no fechar, aí o algoritmo termina. Ok? Então, como seria esse exemplo no nosso SPA Pro? Bora lá. Pronto. Vou fazer também aqui mais um comentário de bloco, né? Temos que guardar esses códigos. Então, vamos colocar aqui a sintaxe do nosso repita. Então, palavra-chave repita, vai repetir todo esse trecho do código, já sabemos, né? Não é? Até que essa condição, que o nosso contador, não é? Lembra que nós estamos a repetir, até que ele for igual a 0. Ou seja, estamos a falar que repita a escrever essa mensagem e a decrescer o valor da variável contador, né, menos 1, até que o nosso contador seja igual a 0. Se executarmos isso, temos o mesmo resultado. Podemos inverter isso. Vamos começar aqui de 1. Vamos aqui falar
que ele cresce até que ele seja igual a 5. Desta forma, vamos inverter. Vamos escrever 1, 2, 3, 4. Só que quando ele for igual a 5, ele para. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, 6. Quando ele for 6, para. E temos aqui de 1 a 5. Então, tanto de um lado ou do outro é possível usar essa estrutura de repetição, ok? No nosso dia a dia.